A gente sabe que o cinema é cheio de grandes produções, grandes filmes, grandes atores, grandes atrizes, mas tem uma peça fundamental na criação de um filme que é o diretor, a direção como um todo. E Hollywood tá cheia de grandes diretores que mudaram a história do cinema pra sempre, e é sobre eles que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e como eu falei, hoje a gente vai conversar sobre os principais diretores de Hollywood. Então se você é um amante aí da história do cinema, já vai deixando seu like aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala muito sobre cinema, sobre séries, sobre livros e até sobre jogos, tudo que é narrativa a gente discute aqui no Livrologia e com certeza você vai se sentir em casa aqui, vai gostar de alguns dos nossos conteúdos, então já vai se inscrevendo que aqui a gente é pra todo mundo, aqui a gente é aberto. É um coração de mãe, o Livrologia. E como eu falei, né, hoje a gente vai falar sobre os principais diretores de Hollywood. Na verdade, a minha ideia original era fazer um vídeo falando sobre as eras do cinema, mas eu percebi que eu precisava dar uma estudadinha um pouco melhor pra falar sobre esse tema, né, fazer um videozinho um pouco mais completo. Então eu resolvi adiantar uma pauta que eu tinha, que era falar dos principais diretores, tanto do ponto de vista de quem é o melhor diretor, né, quanto também de falar da importância desses diretores que mudaram a história do cinema. E claro que vários desses tópicos são bem subjetivos, né, quando a gente fala sobre o melhor diretor, né, quem que é o mais influente, enfim, né, tudo isso é muito subjetivo. O cinema tem esse lado artístico, né, de que é do gosto da pessoa, né, do que impacta a sua vida quando você assiste um filme, mas a gente usou alguns critérios, algumas listas que já tem ali na internet. A British Films fez uma grande lista aí dos maiores diretores de todos os tempos. A gente tem o American Institute, que também tem uma lista aí dos principais filmes de todos os tempos, ou seja, também elencando os diretores. A gente considera premiações do Oscar, também bilheterias, enfim, fez um apanhado geral para falar sobre esses principais diretores. Porém, sempre dá pra ter discussão, sempre vai ficar alguém de fora também da lista. E aqui nesse caso, eu preferi deixar de fora as diretoras. Isso porque acaba que é difícil competir, porque Hollywood sempre teve essa seletividade em relação às mulheres, né? Sempre excluiu muito as atrizes, enfim, a gente sabe que existe esse problema muito grande lá dentro de representatividade. Mais recentemente que algumas diretoras começaram a ter destaque, acho que só em 2011 a primeira diretora ganhou como melhor filme, como melhor diretora. E na verdade até acho que foi em anos diferentes. Teve um ano que, sei que Guerra ao Terror foi dirigido por uma mulher, mas acho que ganhou o melhor filme, e foi o primeiro filme dirigido por mulher a ganhar o principal prêmio da noite. E só depois, né, no Oscar, vieram outras diretoras ganhando os prêmios mais relevantes, né? Então a gente sabe que tem essa disparidade. E como você tem menos espaço, né, para mulheres dirigirem filmes na história de Hollywood, você tem menos mulheres fazendo grandes filmes e ajudando a alterar essa história do cinema. É claro que tiveram, com certeza, diretoras muito relevantes, e a gente vai trazer um vídeo também só sobre elas no futuro, talvez até a Milena, se ela quiser trazer. Então é isso, por isso que eu preferi tirar pra, enfim, não acabar ficando uma coisa muito dispara aí, dessa questão de relevância, ou ter só uma diretora só por uma questão meio de cotas, assim. Então, vou fazer um vídeo específico para falar sobre essas grandes diretoras no futuro. E começando nossa lista com ninguém mais, ninguém menos do que Charles Chaplin, que foi considerado um dos pais do cinema, principalmente junto lá com o George Méliès, e foi também um dos maiores comediantes de todos os tempos, atuando entre os anos de 1899 até 1976, e o Chaplin foi basicamente tudo. Ele foi ator, ele foi diretor, ele foi roteirista, ele foi produtor, o cara fazia tudo muito bem feito, e durante sua carreira fez sucesso basicamente em todas as áreas aí do cinema que ele atuou e revolucionou, né, a indústria como um todo. Seu personagem icônico, conhecido aqui no Brasil como O Vagabundo, foi uma das maiores inspirações para os comediantes que viriam depois dele no cinema, e mesmo depois da ascensão aí do cinema falado, o Chaplin continuou fazendo filmes com a fórmula do cinema mudo, que fizeram muito sucesso, como Tempos Modernos e também o Luzes da Cidade. Então o cara sabia o que estava fazendo mesmo e confiava no taco dele. Porém, a vida do Chaplin não foi só moleza, já que lá durante os anos do macartismo, que foi quando o presidente McCarthy assumiu nos Estados Unidos, ele impôs um sistema de caça às bruxas, né, que perseguia qualquer um que tivesse uma suspeita de estar aliado ao Partido Comunista, ou, enfim, se fosse algum anarquista disfarçado, e o Chaplin foi considerado suspeito por atividades anti-americanas e foi vigiado e espionado pelo FBI, sendo que ele chegou a ter seu visto de imigração suspenso, e quando ele foi para Europa, né, justamente quando o filme Luzes da Ribalta foi lançado, ele foi fazer a turnê lá, ele teve o visto dele suspenso e nunca mais pôde voltar para os Estados Unidos. Quer dizer, nunca mais, entre aspas, né, ficou indefinidamente suspenso e expulso do país.
Porém, lá em 1972, ele volta pra academia, onde ele é aplaudido de pé por um prêmio pro conjunto da obra dele, né? E ele é aplaudido por toda a academia do Oscar de pé por muito e muito tempo. A galera fica lá vários minutos aplaudindo sem parar. E foi realmente um dos momentos de justiça do Oscar, que reconheceu toda a obra do Chaplin. Fez aí uma bela homenagem pra ele fez um discurso, brincou com a bengala, com o chapeuzinho, foi um momento bonito. É meio constrangedor porque ele já tá bem debilitado, então ele brinca ali com a bengala de um jeito meio desengonçado e tudo mais, mas o importante é o simbolismo disso pro cinema, que foi muito grande, né? Então esse aí é o Charles Chaplin. E entre os principais filmes dele a gente tem O Ditador, Luzes da Cidade, Luzes da Ribalta e também o filme Tempos Modernos, que é o mais icônico, e como a Milena disse, os professores de história adoram passar esse filme todos os anos pros seus alunos. Sabia? Deixa eu contar uma revolta da minha família aqui. Que a minha avó, ela tinha um quadro do Chaplin que ele tá do lado de um boxer, tipo, sentado numa escadinha assim, numa porta. E esse quadro ficava na sala da casa da minha avó. E daí eu falei, quando a minha avó morrer, eu quero esse quadro pra mim, que eu já lindo. E daí eu não sei onde que foi parar o quadro. Deram um fim no quadro. Roubaram o quadro. Lá com sotaque paranaense. E eu nunca mais vi o quadro. Nunca mais. Podia estar aqui, não. Podia estar aqui, cenário de biologia. Que pena. Absurdo. E não dá pra falar dos maiores diretores da história do cinema sem citar o Stanley Kubrick, que é considerado aí sempre um dos diretores mais influentes de todos os tempos, e pelo British Film Institute foi considerado o sexto maior diretor da história do cinema, lá em 2002. Sendo que o Kubrick ele tem uma característica muito interessante, que é a versatilidade dele para gravar filmes de diferentes gêneros, e isso marcou ele durante toda a carreira, tanto que ele dirigiu filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, que basicamente revolucionou o cinema contemporâneo na questão de efeitos visuais, mas dirigiu filmes bem mais intimistas como Lolita e De Olhos Bem Fechados, que mostram bastante da sua capacidade de dirigir atores de um modo geral. Porém, mesmo sendo tão influente, o Kubrick dirigiu poucos filmes durante sua carreira, foram só 12, e ele era um cara muito perfeccionista. Ele é realmente bem conhecido na história do cinema por ser um cara bem focado ao extremo, né, na perfeição, tanto que ele fez a atriz Shelley Duvall repetir um take 127 vezes lá no filme Iluminado. Ela ficou basicamente traumatizada com a pressão psicológica que ele fazia, e acho até que acabou rolando processos e coisas do tipo. Sei que ela criticou bastante ele por conta disso depois, mas bizarro, 127 vezes é muita coisa. Aqui no Livrologia, se eu preciso regravar 3 vezes, eu já fico maluco. Eu imagino. Porém, os filmes dele sempre tinham um aspecto de falar sobre críticas sociais, também de explorar a condição da personalidade humana e da mente humana, o que deixava as obras dele bem relevantes, né? E já mostrava um pouco da personalidade dele aí. E além dos filmes 2001, Uma Odisseia no Espaço e O Iluminado, que eu já citei, ele também dirigiu Laranja Mecânica, que aborda bastante essas questões, né? De crítica social, de condicionamento da mente. Então, assim, ele é um diretor que é fundamental se você quer estudar a história do cinema e se você quer manjar de bons diretores. Um diretor menos conhecido aqui da nossa lista com certeza é o John Ford, mas não pense menos dele por conta disso. Ele atuou lá no cinema de Hollywood entre 1913 e 1966 e ficou conhecido especialmente pelo gênero de western, que pode explicar por que ele é menos conhecido aqui no Brasil. Talvez seu pai ou seu avô lembre dele. Porém, mesmo que você não conheça ele, alguns dos seus filmes estão classificados aí entre os melhores de todos os tempos, incluindo Nos Tempos da Diligência, As Vinhas da Ira e principalmente Rastros de Ódio, que é talvez seu filme mais famoso aí. Ele também foi responsável por lançar o ator John Wayne, que é um dos maiores atores de western aí de todos os tempos. Ele apareceu em vários filmes importantes também, incluindo quase todos os filmes do John Ford, e foi ele que lançou o Wayne aí pro estrelato. E um dos aspectos que mais marca aí a carreira do John Ford, que coloca ele na lista dos grandiosos mesmo, é que ele ganhou 4 Oscars de melhor diretor, sendo que até hoje ele detém esse recorde lá na academia, então ninguém ganhou mais Oscars de melhor diretor do que ele. Ou seja, você pode não conhecer, mas o cara é brabo. Francis Ford Coppola às vezes é um daqueles nomes que você já ouviu falar, mas não sabe muito bem de quem é. Porém, ele é responsável por dirigir a trilogia mais aclamada da história do cinema, que é O Poderoso Chefão, que a Milena adora, que eu tô até com a camisa aqui,
pra homenagear. E O Poderoso Chefão é amplamente considerado o melhor filme de todos os tempos, basicamente o filme definitivo, e foi o Coppola responsável por adaptar os livros aí do Mario Puzo e trazer ao mundo essa obra tão maravilhosa. Ele era filho de artistas, então ele cursou a faculdade de cinema lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e foi lá que ele começou a fazer os seus primeiros filmes, né, começando como roteirista, depois passando a ser diretor. Então ele teve uma formação logo cedo, e mais cedo do que alguns outros diretores aqui da lista. O Coppola acabou levando a estatueta de melhor diretor lá em 1975 por Poderoso Chefão 2, mas ele tem um total aí de 5 prêmios da Academia do Oscar como um todo, incluindo prêmios de melhor direção, de roteiro e também de melhor filme. E ele era um cara muito visionário, tanto que ele dirigiu também Apocalipse Now, que é um filme que retrata aí a guerra do Vietnã, é um filme bem marcante também, bem importante, e que teve uma das produções mais malucas e conturbadas da história do cinema, e foi tudo registrado em documentário pela mulher do Coppola, e num desses momentos aí do documentário, ele tá muito animado por conta que acabou de lançar no mercado as câmeras de 8mm, e ele fala no documentário que ele acha que isso é o futuro do cinema, e que com essa câmera todo mundo vai ter acesso às câmeras, então todo mundo ia poder fazer o cinema caseiro e gravar vídeos caseiros. Então basicamente sim, o cara previu lá nos anos 70 o YouTube, e o que a gente tá fazendo aqui de gravar coisas caseiramente. A gente sabe que as pessoas fazem filmes, séries, webséries caseiras, então Coppola já tinha previsto tudo isso, e ele era um cara bem visionário mesmo. E quando a gente fala de cinema contemporâneo, não dá pra deixar de fora o Steven Spielberg, que também é um dos diretores mais influentes de todos os tempos. Ele que começou a carreira dele lá com 13 anos, quando ele ganhou uma competição de curta-metragem, ou seja, desde o começo ele já mandava muito bem. E desde então ele já dirigiu e produziu diversos clássicos modernos, sendo que ele também já ganhou o Oscar de melhor diretor 2 vezes. Então ele também já produziu muitos filmes que foram muito premiados, então ele realmente é brabo também. Assim como eu mencionei do Kubrick, uma das maiores características do Spielberg é a versatilidade dele, já que ele consegue sempre transitar a direção de diferentes obras, diferentes temáticas. Então ele já dirigiu aventura, dirigiu filmes de guerra, dirigiu filmes de terror, filmes infantis, fazendo tudo isso com muita maestria. E eu acho que dá pra dizer que dos principais diretores aí da história de Hollywood, ele talvez seja o cara que mais consegue conciliar esse lado de fazer um filme de qualidade, uma obra que vai se tornar um clássico, que vai ser aclamada pela crítica, mas que também consegue agradar o grande público, né? Então as obras dele são muito marcadas por conta dessa capacidade dele de agradar todo mundo, né? Então tem gente que consegue agradar ninguém, ele agrada todo mundo sempre. E além de ser o grande responsável por liderar a reinvenção do cinema que aconteceu lá nos anos 70, ele também foi o primeiro diretor a bater a marca aí de 10 bilhões de dólares arrecadados em bilheteria, sendo que isso torna ele o diretor mais rentável aí da história de Hollywood. E caso você nunca tenha visto o filme do Spielberg, ou ache que nunca viu o filme dele, vale a pena você começar aí pelos principais, os mais clássicos, que é E.T. o Extraterrestre, Jurassic Park, A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, pelos quais ele ganhou Oscars. E também tem Indiana Jones e tem os filmes que ele produziu. Enfim, tem muita coisa boa aí pra você conhecer o Spielberg. E também não dá pra deixar de fora da nossa lista a maior referência do cinema de terror e suspense de todos os tempos, que é o Alfred Hitchcock, que começou a carreira dele lá em 1919 na Grã-Bretanha, quando ele lançou vários filmes de sucesso que ajudaram a formar o que é o gênero de suspense até os dias de hoje. E posteriormente ele se mudou para os Estados Unidos, quando ele se tornou aí um dos cineastas mais populares e mais rentáveis da sua época, dirigindo e ajudando a lançar a carreira de diversos atores e atrizes lá em Hollywood. Ele, inclusive, foi considerado pelo British Film Institute, que a gente tem usado aqui como referência também, como o segundo maior diretor de todos os tempos, então não é pouca coisa. E ele ficou muito conhecido também pelas suas técnicas, né? Ou tanto por criar algumas técnicas para o cinema, quanto por popularizar outras, né? Por exemplo, o efeito vertigo, que é basicamente quando você vai com a câmera para trás, dando zoom nela ao contrário, o que causa aí um efeito de vertigem mesmo, né? Na pessoa que está assistindo. Então ele usou isso muito no filme Um Corpo que Cai. E também o efeito Kuleshov, no qual tem até o próprio Hitchcock num videozinho explicando isso, que é uma técnica de montagem na qual você
alterando a ordem das cenas que você tá mostrando, você consegue passar sensações diferentes pro público, mesmo que uma dessas cenas seja basicamente a mesma, né? Então tem a cena dele olhando e ele vai alterando as cenas em volta, né? Então primeira cena de uma comida, então mostra ele, mostra a comida, daí mostra a cara dele, você tem a impressão de que ele tá com fome. Depois mostra uma mulher de biquíni, mostra o rosto dele e o espectador tem a sensação de que ele tá com um olhar de desejo nos olhos e por aí vai, sendo que, né, a cena do rosto dele é basicamente a mesma, né? Então esse é o famoso efeito Kuleshov que o próprio Hitchcock ajudou a popularizar. Então ele era um cara mestre, ele também precisou enfrentar a censura americana nos filmes, o que fez com que ele tivesse que buscar sempre soluções criativas, né, para poder gravar cenas dele de violência ou de terror, né? Por isso que aquela cena famosa de Psicose tem várias técnicas envolvidas nela, inclusive usar chocolate como sangue, era tudo para driblar a censura americana da época. E pra quem quiser saber mais sobre o Hitchcock, tem uma biografia dele chamada Hitchcock, lá de 2012, que tá disponível no Star Plus, e eu recomendo porque eu acho muito legal. E pra fechar a nossa lista com chave de ouro, a gente vai com o Orson Welles, que talvez se você não for aí muito versado na história do cinema, você não sabe quem é. Mas ele é considerado aí pelo British Film Institute o maior diretor de todos os tempos, e não é pra menos, porque ele não era só um grande diretor, mas um mestre de comunicação. Tanto que lá em 1938 ele fez uma narração em rádio do livro A Guerra dos Mundos e as pessoas dos Estados Unidos acharam que realmente o país estava sendo invadido por alienígenas. Pra você ver como o cara manjava de entreter as coisas e fazer você acreditar no que ele estava tentando te contar. Então isso foi um caos e é uma história muito famosa, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, então é bem marcante na história aí do Orson Welles. Mas a gente não pode deixar de falar também do maior filme dele, que é Cidadão Kane, que é possivelmente um dos filmes mais revolucionários da história do cinema e que mostra bastante aí do impacto que o Orson Welles teve para a indústria, já que ali ele apresentava uma série de técnicas diferentes e formatos de usar a câmera. Ele mudou a estrutura narrativa das histórias, então, né, a forma como a gente conta cinema até hoje tem muito impacto aí do Orson Welles. Então a parte visual também, da inventividade, de criação de cenários, de estrutura para propor o filme como um todo, o impacto que ele teve no cinema noir. Enfim, ele foi um cara realmente muito relevante, e apesar de ele não ser tão premiado, talvez, quanto o John Ford, ou tão rentável quanto o Steven Spielberg, e mesmo que você talvez não acredite que ele seja aí o maior diretor de todos os tempos, acho que é bem difícil dizer que ele não é o mais influente de todos os tempos, já que tem um pouquinho da obra dele em basicamente todos os filmes que vieram depois do Cidadão Kane, também da Dama de Xangai, e outros filmes aí que ele dirigiu. Então assim, cara era um monstro, e se você aí é um fã da história do cinema, você tem que conhecer a obra do Welles, mas já fica o aviso de que os filmes dele não são tão fáceis de assistir hoje, né? Então, diferente de outros cineastas aqui da lista, que os filmes são mais acessíveis porque a gente tá acostumado hoje, os filmes do Orson Welles são um pouco mais lentos, né? Tem uma proposta um pouco diferente, então você tem que tomar um tempo pra assistir, mas vai valer a pena, porque com certeza você vai ver muita coisa relevante e você vai saber que ele foi o primeiro cara a propor várias dessas técnicas que a gente usa até hoje. Mas é isso, pessoal, a nossa lista fica por aqui, e eu sei que a gente deixou de fora muitos diretores importantes, muitos diretores relevantes, e a gente também teve que correr pra falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Então deixa nos comentários quais outros diretores foram super importantes pra história do cinema e que a gente esqueceu de falar. Talvez a gente até faça uma segunda lista, mas antes, como eu prometi, eu vou fazer uma sobre as principais diretoras de Hollywood. Então podem deixar que eu não vou esquecer de trazer esse conteúdo. E só antes fica aqui o comentário que os meus dois diretores favoritos de Hollywood não são aí os mais influentes da história, apesar de serem grandes diretores, que é o Quentin Tarantino. Eu sou apaixonado pelos filmes do Tarantino, acho que dos meus 5 filmes favoritos tem pelo menos 2 ali que são dele, que eu gosto muito do estilo do que ele propõe como cinema. E o meu outro diretor favorito vem numa pegada totalmente contrária, que é o Wes Anderson, que é conhecido aí pela simetria e pelo uso das cores, e eu gosto porque ele tem uma proposta muito lúdica, que também me agrada muito. Então é meio maluco assim, mas esses são os meus 2 diretores favoritos. Então deixem nos comentários qual é o seu diretor favorito, não esquece de deixar o like aqui pra mostrar que vocês gostaram do vídeo. E enfim, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo do Livrologia. Obrigado por assistirem até aqui. E é isso. Valeu, falou e até mais.